Bom, pessoal, voltando aqui, vou voltar aqui para o estudo de caso, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. A gente vai falar um pouco, tá gravando, deixa eu ver. Tá gravando, beleza. Ó, desenvolvimento de produto, estudo de caso, tá? A gente vai falar sobre a curva transportadora em uma indústria de bebidas, como eu já falei para vocês. E a gente vai. Eu primeiro vou conceituar o problema, então vocês vão ver que a gente tem que fazer uma análise do que está acontecendo, da necessidade que fez a gente criar esse produto, e depois a gente vai analisar o problema em si, já que a gente já foi desafiado a fazer o produto, e a partir dessa análise do problema vai disparar uma série de raciocínios e a gente vai ver como que na verdade não tem uma receita de bolo, né, para desenvolvimento de um produto. Então eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês vão ter que pensar. Todo problema que vocês enfrentarem na vida de vocês, vocês vão ter que pensar. Não vai ter professor, nem vai ter santo nenhum que vai chegar para vocês e falar o segredo do universo. Tá? Vocês vão ver como que as ferramentas de engenharia do produto são disparadas, são requisitadas. E você tem elas como arma e como ferramentas realmente dentro da sua caixa de ferramentas, e quando surge a necessidade você toma toma o uso dela, né? Você usa as ferramentas que você tem, tá? Então, primeiro de tudo, vou contextualizar um pouco aqui o ambiente, né, que isso foi desenvolvido. Então, é o seguinte, indústria de médio porte localizada no Maranhão. Tá? O que significa isso? Quando você tem indústrias de grande porte, a maioria das vezes você tem implementações mais organizadas. Tá? Ou seja, são implementações que não oferecem tantas incompatibilidades, não vai te desafiar tanto para soluções de problema, porque o negócio já é bem pensado por alguém, né? E quando você está num processo grande, geralmente você tem a sua função específica lá e, a não ser que você faça parte da solução daquele problema, você nem fica sabendo, né? Quando você está numa indústria média, não, você está numa indústria pequena, isso não acontece, né? A produção é pequena, a exigência é pequena, enfim. Agora, quando você está numa indústria média, você tem o suporte que a indústria pequena te oferece, ou seja, nada, mas você tem a necessidade de resolver problemas que uma indústria grande tem, ou seja, é o pior dos dois mundos. Né? Então, o que vai acontecer? Há necessidade de melhorias, há necessidade de renovação da indústria e acaba que você tem um corpo menor de profissionais técnicos para isso, você tem um suporte financeiro e um suporte de estrutura praticamente nulo, e você tem que, ou seja, tirar leite de pedra e fazer milagre mesmo. Então a indústria média, a indústria que é a realidade maior aí do nosso país, é muito compensatória para o profissional que está querendo aprender. Né? Então é uma experiência muito legal. Você tem uma produção grande, né? Então a gente produzia aí quase 200 mil litros dia, né? 45 operários, 3 linhas de produção. Então, entendam o tamanho da indústria média, né? Então, é grande. E só pra você ter noção, o produto, você vê assim, um suco, um refrigerante, uma coisa que parece algo banal, né? Mas você precisa de uma infinidade de tecnologias para você conseguir fazer aquilo ali. E 2016, resultado aí da ABIR, tá? A Associação Brasileira de Indústrias de Refrigerante. 15 bilhões de litros. Tá? Então a gente está falando de um universo aí de produção de 20 bilhões de reais, só um produto da indústria de bebidas, tá? Refrigerante. Então não é brincadeira. Tá? Fácil é tomar, difícil é fazer. Certo? Então, basicamente, quando a gente está pensando no layout, né, de indústria para bebidas, a gente tem dois inputs e um output. Tá? Aqui entra garrafa e aqui entra a bebida em si.
E a gente tem um processo muito delicado, que é o processo do envase, que vai juntar esses dois outputs numa linha só e levar o produto agora engarrafado, ou seja, a garrafa de produto, que é o produto realmente que todo mundo compra, para o estoque, para a logística, para o consumo, enfim. Então, quando a gente pensa aqui em inputs, a gente tem a produção do refrigerante aqui embaixo e a gente tem a produção da embalagem, tá? Isso foi uma novidade que a garrafa PET trouxe para as indústrias, que é a independência de embalagem. Porque antes, sei lá, 25, 30 anos atrás, se embalava em casco, né? Embalagem de vidro. E essa embalagem de vidro era propriedade de grandes indústrias, grandes cervejarias. E às vezes o cara tinha máquina para produzir, mas ele não tinha embalagem para envasar. Porque fazer a embalagem de vidro é uma tecnologia um pouco mais, né? Como é que eu posso dizer? Precisa de uma estrutura maior. São fundições de vidro com sopros de vidro, molde de vidro. O vidro é um material um pouco mais complicado, temperaturas de fusão bem maiores, enfim. Tá? Aí o que foi que aconteceu? Teve uma revolução nisso, que foi a implementação da garrafa PET. Tá? A garrafa PET acabou compactando esse processo de fundição, conformação e a produção da garrafa pronta em processos bem menores, bem mais seguros, com menos demanda energética, né? E deu a independência nesse ponto aí para as indústrias pequenas e as indústrias médias de bebida. Tá? Como é que funciona basicamente? Eu coloquei essa animação aqui da Alfa Laval e a gente tem aqui, né, a entrada, cadê minha setinha? A gente tem a entrada do produto aqui, volta certo. A gente tem a entrada do produto aqui. Isso aqui é uma pré-forma, tá? Quem nunca viu uma pré-forma na vida, só dá uma pesquisada rápida aí no Google. Parece um tubinho de ensaio com a boquinha da garrafa já pronta, tá? Então a gente tem aqui a pré-forma. A pré-forma ela vem dura, ela vem, enfim, sólida. Você passa num forno de aquecimento, você aquece, você passa o material da transição vítrea, então o material fica sólido, mas ele fica maleável. E você coloca essa pré-forma agora aquecida dentro de uma conformação, ou seja, eu tenho uma forma bipartida aqui, que recebe um sopro de alta pressão de 25 a 30 bar, então é um negócio bem alto, a gente está falando aí de 25 a 30 atmosferas, tá? E essa garrafa sai soprada, por isso que a gente chama de sopragem, né? É o sopro, tá bom? E como as indústrias tiveram deixa eu voltar aqui e fazer o comentário. Como as indústrias tiveram essa independência causada pelo sopro, é sempre uma necessidade você estar aumentando a capacidade desse sopro. Tá? O grande gargalo para a indústria de bebidas não é necessariamente fazer a bebida em si, mas é fazer a embalagem. Tá? Então, sempre há a necessidade de se aumentar a capacidade hora desse sopro para se ter mais garrafas, para se conseguir produzir mais. Tá? Só que o sopro não é um processo fácil, né? Não é um processo trivial. Você tem a necessidade de ar comprimido, de eletricidade como insumos, tá? Você precisa de uma pré-forma, você coloca tudo isso na sopradora, tá? E você sai aqui com a garrafa. Mas como isso aqui é caro e não se consegue manter uma capacidade instalada muito grande, geralmente a capacidade instalada do sopro ela é menor do que do resto da linha de vase. Então você precisa de um estoque pulmão. É muito comum as fábricas rodarem o sopro 24 horas, enquanto a linha de vase roda só em horário comercial. Tá? Então, para evitar isso aqui, você sempre está pensando em aumentar a capacidade horária, né, a capacidade instalada do processo de sopro. Tá? Só que, como é uma tecnologia muito delicada e o sopro é o começo, e você tem aquela ideia dos defeitos passando para o cliente interno, então defeitos no sopro são percebidos na rinçagem, são percebidos no processo de rotulagem e são percebidos principalmente na hora que se entra na envasadora, tá? Que não é um processo tão trivial.
Então todo o controle de ar comprimido, de qualidade da pré-forma, coisas de décimos de milímetro, se tiver diferença, né, na conformação da pré-forma, vai dar defeito no sopro, que vai dar defeito no resto da linha, enfim. Tá? Então isso não é tão trivial assim. Tá? Foi feita a compra, né, de uma máquina nova, né, uma máquina mais potente, para facilitar, aumentar a capacidade instalada, certo? Dentro dessa capacidade instalada, você saía de uma realidade que você tinha que funcionar 24 horas, barra 7, para dar conta, e às vezes faltava a garrafa, para uma realidade que tanto você poderia ligar, tanto você tinha a capacidade mais folgada, né, então com margem, como você poderia ligar diretamente a sopradora na linha, né? Então, geralmente era feito como? Acho que eu tenho a foto aqui. Aqui ainda era uma situação intermediária, tá? Que mesmo com a máquina nova ainda se colocava aqui em caixas, né, para você levar para a linha, e aqui a colocação da fábrica da garrafa na linha, né? E isso aqui ainda ia passar pela rotulagem, pela rinçagem, né? Todo mundo aqui de touca para proteger a garrafa, né? De contaminantes, enfim, alguma coisa sólida que poderia cair na garrafa, etc. E você precisava fazer isso aqui, então, ligar a máquina direto na linha, tá? Então, colocar essa esteira até aqui e fazer essa conexão. Porém, eu acho que eu coloquei no slide para frente, eu tinha um desafio para resolver, né? Que era o quê? Transporte por gargalo versus transporte por base. Isso aqui é uma realidade bem conhecida aí de quem trabalha com indústria de bebidas. E o transporte por base ele acaba provocando quedas na linha. A garrafa cai, você tem que parar, você tem que colocar de volta. E o transporte por gargalo não, a garrafa está transportada pelo gargalo, ela não cai, ela está pendurada, né? E a gente tinha que resolver isso aí. Então, basicamente era o seguinte, a gente tinha uma máquina nova que precisava ser instalada, e tinha uma vantagem, que era o gargalo, transporte por gargalo, né, o transporte aéreo, e que a linha era por base. Então a gente precisava fazer essa adaptação e notem que a máquina está defasada em 90 graus. Tá? Então a linha ela está aqui, saindo nessa direção a garrafa, e a linha está recebendo a garrafa nessa direção. Tá? Então ainda precisava resolver essa defasagem aqui da máquina em 90 graus. Então, olha só como é interessante. Eu falei de curva, mas se a gente não tivesse dado um nome ainda para isso, nesse ponto a gente consegue perceber de cara, olha, essa peça vai ter que ser curva, né? Essa peça não pode ser reta, né? Então você percebe que o conceito do produto ele vem a partir dessa análise de tarefa que a gente está fazendo aqui. Tá? Bom, aí a gente faz um benchmark, né? A gente pergunta para quem já sabe fazer, e trocando uma ideia com uma empresa parceira, né? Eles sugeriram um aparato, né, que resolvia esse processo aqui em 90 graus e usava uma quantidade grande aqui de material para ganhar, romper, né, esses quase 5 metros aqui de diferença. Tinha alguns ventiladores de fluxo forçado, enfim. Mas era uma solução cara, né? Então a gente já tinha comprado outras máquinas dessa indústria, uma indústria de renome dentro da área de bebidas, né? Eu, em contato com os técnicos lá, a gente trocava muita ideia, a gente trocava soluções, né? Então nessa fase de pós-desenvolvimento eu ajudei muito eles também, no que eu poderia, né? E a gente trocou essa ideia aqui e foi percebido que, olha, eu coloquei aqui alguns dados, esses dados estão defasados. Em que sentido? Isso aqui foi numa realidade que a, o dólar estava entre 1,50 e 1,80. Tá? Então a gente tinha aqui R$ 98 a hora, né? Hora extra de 50%, 100%, 150%, enfim, né? Avião,
hospedagem, isso tudo só para instalação. Então, ou seja, era uma implementação que ia sair na casa aí de 6 dígitos de reais, tá? E, bom, será que não tem um jeito mais fácil para isso? Então a gente pensou em fazer dentro de casa, né? Então a gente tinha que fazer uma curva, primeiro de tudo, tinha que atender a necessidade da conversão do transporte de base por gargalo, precisava definir os materiais em relação à durabilidade, as características mecânicas e atender a legislação sanitária. E principalmente, não podia ser mais caro do que estava sendo oferecido, né? Então, a gente começa a delimitar o problema, tá? Então, a investigação ali da análise de tarefa. A gente está percebendo qual é o problema e depois lá na frente eu vou mostrar a análise de tarefa para vocês, como é uma análise que a gente consegue registrar tudo isso que a gente está fazendo, tá? Então, olha aqui, projeto conceitual. Capaz de transportar as garrafas por gargalo a partir da sopradora e inseri-las na esteira para o transporte por base. Ah, por que não troca a fábrica toda por base? Não dá, né? Todas as máquinas foram projetadas para transporte por base. Você não pode jogar a empresa fora e construir outra. A vida não é assim, né? Para resolver o problema do transporte, foi pensar na utilização de ar comprimido. Tá? A gente tinha um excedente de ar comprimido no próprio sopro. Tá? E a necessidade da regulagem de adaptação, porque na linha tinha garrafas de vários tamanhos. Né? Então, a peça não poderia ser fixa, ela teria que ser adaptada. Tá? Projeto conceitual. Materiais mecanicamente adequados, resistente à corrosão, porque a indústria de bebidas é molhada, né? Não tem jeito. Atender a legislação sanitária, atender o custo, e foi escolhido aqui, ó, aço inox e nylon. Né? Nylon, aqueles tarugos de nylon que podem ser usinados. E, voltando aqui, pronto. E depois de explicar, a gente percebe como que a gente coloca isso numa tabelinha, né? Como que a gente registra isso? Gente, análise de tarefa. Né? Então você já analisou o seu problema e você agora está tentando mostrar o que você vai usar para resolver o seu problema. Então, assim, por isso que a análise de tarefa ela é dividida em tabelas. Acabou saindo a tabela aqui, mas a gente tem o que a gente deve resolver e o que vai ser responsável por resolver. Então, o portador da tarefa. Então, seguinte, a gente tem aqui, né, a máquina, uma máquina parecida com aquela que a gente tinha. Esse videozinho aqui a gente não tinha disponível na época. Tá? Então, se a gente tivesse disponível, ia ser muito mais fácil. Engraçado, isso aqui saiu depois da nossa solução, né? Então, bom, fica aí a contribuição científica, né? Mas depois que eu mostrar o produto final para vocês, vocês tirem suas próprias conclusões, né? Então, o que acontece? A máquina sopra por gargalo e a esteira começa a transportar pela base. Tá? Isso era o ponto principal. Qual é o portador da tarefa que faz isso aqui? É essa área de transição. Então, o produto precisa ter uma área de transição. Tá? Outra coisa que deveria ser feito era a resolução da defasagem em 90 graus. Essa máquina aqui está reta, a nossa estava em 90 graus. Então, o detetor da tarefa era a curva, era o formato curvo que ia resolver isso. Né? E assim vai. Modelo de cano, que é o próximo. Diretamente relacionado com a satisfação e necessidade dos clientes. Então a gente tinha que atender um cliente interno, nós mesmos, e a gente ia ficar satisfeito a partir de que momento? Quando o produto conseguisse posicionar as garrafas adequadamente, e esse produto ele também não poderia ser frágil e nem poderia evitar regulagem. Então, assim, a função básica, transportar a garrafa. Se não tiver isso, esquece. Esperado, que ele dure, né? E que ele seja
que ele tem regulagem. Então, assim, vai impedir de eu usar? Não, mas muito provavelmente vai encurtar o período daquele produto que não tem essa adaptação e eu vou ter que bolar um outro produto que resolva isso. Tá? Atrativo, baixo custo, economia de energia elétrica. O atrativo é o seguinte, o produto existe, mas as características atrativas vão fazer escolher o meu produto e não o produto do concorrente. Tá? Então, básico, o produto não existe, se não for atendido o básico. Se não for atendido o esperado, o produto existe por um curto período de tempo, porque logo ele vai ser substituído. E o atrativo, se o produto tiver, ele vai ser opção de compra. Né? Ele vai ser líder de mercado rapidamente. FIMEA é uma técnica analítica para identificar e documentar de forma sistemática falhas em potencial, de maneira a eliminá-las ou reduzir as suas ocorrências por meio de um processo de aplicação estruturado. Basicamente, eu coloquei um modelo de FIMEA simples aí e depois a gente tem um modelo de FIMEA mais evoluído. Mas o FIMEA, aplicado de uma forma qualitativa, ele resolve 98% dos problemas. Tá? Esse é um FIMEA bem qualitativo e ele tem uma estrutura parecida com análise de risco de tarefa da segurança do trabalho. Né? E é basicamente assim, como pode falhar, por que está falhando, como que eu resolvo. Basicamente é isso. Tá? Então a gente tem aqui, ó, componente do sistema, o modo de falha, como esse componente pode falhar, possíveis efeitos, né, nesse sistema ou em outros. Então, quando a gente está falando aí de interação entre sistemas, né, entre máquinas diferentes, entre processos diferentes, a gente tem que pensar nisso. Tá? Categoria de risco, quando a gente fala aqui do usuário, né, nesse caso aqui não se aplica. Como que eu detecto e o que eu corrijo? Então, imagina o seguinte, ó, modo de falha, efeito, detecção e ação corretiva. Tá? Essa ideia básica do FIMEA, ela acaba trazendo para a gente que está na engenharia a cultura da prevenção de falha. Quando você previne falha, você previne retrabalho, você previne desperdício. Tá? Então, aplicando aqui de uma forma qualitativa, vou dar um exemplo para vocês. Perfil transportador, né? A gente entendeu que precisava de um perfil para colocar a garrafa e a garrafa andar. O perfil pode marcar a garrafa, então vai interromper o fluxo, estão acompanhando, né? Se interrompe o fluxo na peça, causa parada de fluxo nas outras etapas do processo. Eu identifico possíveis causas de parada de fluxo ou de marcar a garrafa com o teste tátil, então eu vou ver rebarbas, vou ver pontas ali que não estão lisas, que não estão uniformes, que podem estar com curvas, e eu corrijo isso numa peça metálica com um processo de polimento. Eu pego uma politriz ou uma lixadeira e tiro as rebarbas, enfim. Tá? Ou seja, eu identifiquei o problema, vi que ele é um problema grave porque ele está causando problema nesse sistema e nos outros, defini como que eu identifico e como que eu corrijo. Você passando essas 4, 5 etapas aqui, no final você não vai ter o problema e você vai ter a peça funcionando. Se você fizer isso para 1, 2 modos de falha, 3 modos de falha, quantos modos de falha você conseguir identificar, você já está, por exemplo, ou prevendo e evitando o retrabalho, ou depois conseguindo analisar um problema que teve, identificando sua causa e resolvendo. Então, tanto você pode usar o FIMEA como ferramenta preventiva, como uma ferramenta de correção estruturada. Tá bom? Isso é um modelo básico do FIMEA, eu acho que é o modelo mais simples que a gente pode trabalhar o FIMEA, né? Ele se assemelha bastante com uma ferramenta que a gente tem na segurança do trabalho, como eu falei para vocês, que é a análise de risco de tarefa, tá? Só que o FIMEA ele já evoluiu um pouco mais disso aí. Eu vou colocar aqui dos últimos FIMEAs publicados na literatura, a gente teve a felicidade de
de publicar um trabalho de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de produto de uma peça mecânica, e depois de algumas evoluções, depois principalmente do desenvolvimento do FIMEA para a segurança do trabalho, foi percebido que o FIMEA de segurança do trabalho, que já tem sido publicado aí nos últimos 3, 4 anos, pode ser adaptado para a segurança do usuário, no caso de desenvolvimento de produto, e quando você junta o FIMEA focado na segurança do sistema e o FIMEA focado na segurança do usuário, você tem um FIMEA bem completo que vai conseguir definir todas as situações de um possível protótipo. Tá? Vou explicar para vocês. Tá gravando? Tá gravando. Pessoal, esse vídeo ficou bem longo, mas não dá para cortar o raciocínio aqui. Basicamente é o seguinte. Eu tenho mais etapas, tá? Então a gente vê aqui que a gente tem 15 etapas. A gente não tem só uma análise qualitativa, mas a gente tem uma análise quantitativa com o uso de índices numéricos. E então a gente tem a obtenção de um número preliminar de risco. E a gente não tem só a primeira etapa de análise da falha, a gente tem uma segunda etapa de análise da ação corretiva, também com os índices numéricos, ocorrência, severidade e detecção. Tá? Para não tornar essa aula uma aula de FIMEA, quem tiver interesse de aprender mais sobre FIMEA, só dá um ok aí numa mensagem, manda um comentário e eu posso fazer uma aula específica explicando essa tabela aqui, tá bom? Então isso focado em modos de falha ao sistema e isso focado em modos de falha ao usuário. Esses índices, eu tenho tabelas bem estabelecidas na literatura que vão me falar a interpretação de situações reais para índices numéricos, com valor. Tá? Aí depois a gente consegue fazer a priorização desse risco. Tá bom? Deixei aí como exemplo. Isso é uma tabela para desenvolvimento de produto, mas já, né, vamos dizer assim, num patamar bem além. Tá? A gente tem essa publicação, então foi uma coisa bem legal. Já tem outra no gatilho. E comparando aqui com a tabela inicial, isso aqui, eu posso falar que isso aqui é o chão de fábrica. Isso aqui é o que você pode fazer todo dia para evitar retrabalho na sua vida. E se você precisar mostrar para alguém, você pega uma tabelinha dessa, manda um e-mail e registra o que você está fazendo. Isso aqui é um desenvolvimento de produto muito delicado, muito, assim, né, com nível lá em cima. E isso aqui ajuda numa tomada de decisão numa fabricação de itens de série, onde você vai fazer um investimento de tempo e de recurso muito grande, tá bom? Então é basicamente isso aí. Dependendo do tamanho do problema que você tem, você usa o FIMEA que você precisa. De novo, gente, não existe receita de bolo. Ah, o FIMEA é assim, o FIMEA é assado. Pelo amor de Deus, né? Você tem que ter a literatura de recurso, né? Mas o tipo de tabela que você vai usar, você precisa interpretar para a situação e saber que não é só convencer alguém que você esteja mostrando, é realmente resolver o problema, tá bom? Entrando aqui já no CAD, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, esse aqui realmente ficou muito grande. E acho que no próximo vídeo a gente já consegue encerrar. Eu já vou mostrar algum protótipo para vocês, que foi o que a gente desenvolveu, e o produto finalizado em si e fazer alguns comentários. Tá bom? Então eu vou dar uma pausa agora e bora pro próximo.